Olá, Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário, Bíblia em um ano. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano aqui no meu canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Gente, ajude a espalhar essa notícia, tem muita gente que ainda não sabe, viu? Sobre o nosso estudo bíblico diário aqui, aprofundamento na Bíblia como um todo ao longo desse ano, começou dia 1º de janeiro. Você que está chegando agora, comece a partir de hoje e vá retroativamente assistindo os episódios anteriores, à medida do seu possível, mas comece. E compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, chame mais pessoas para rezarmos juntos. Gente, essa é a oportunidade que muita gente está esperando. Muita gente que não entendia a Bíblia, tem um sacerdote o dia inteiro, o ano inteiro, todos os dias, para explicar a Sagrada Escritura para você. Talvez muitas pessoas que queriam entender melhor a Bíblia não estão sabendo dessa oportunidade. Então espalhe a notícia, manda esse vídeo, o link desse vídeo para os seus grupos de WhatsApp. E eu fico admirado, a gente explica, mas o povo tem dificuldade às vezes de entender. E a gente entende, claro, né? São pessoas que não têm muita facilidade com a internet. Mas, gente, não é um curso, não é pago, não tem que entrar em grupo, é simplesmente no meu canal no YouTube. O vídeo entra todo dia ao meio-dia aqui. E você vem e assiste a hora que você puder, porque fica salvo na playlist Bíblia em um ano. Aqui em cima no canal, você vai ver que está escrito Home, né, que é os vídeos, playlists, live. Só você clicar no playlists, né, com Y, playlists ou playlist, que é a pronúncia, e você escolhe lá a Bíblia em um ano e deixa rolando, você acompanha. Tá? É simples demais. É que tem muita gente que não sabe, a gente explica, claro, tá bom? E como é que está funcionando o grupo de estudo bíblico? Está funcionando? Você está tendo um parceiro de estudo bíblico para você partilhar todo dia? Tem um grupo aí no WhatsApp, vocês estão se encontrando de vez em quando para tomar um café e partilhar sobre os estudos, sobre o que Deus tem falado. Olha, é muito bom porque isso nos ajuda, né, gente, a fidelizar. E olha, a gente precisa conhecer a Bíblia. Gente, há um déficit, eu preciso ser sincero, eu sou padre, eu sei o que eu estou falando. Há um déficit no meio católico com relação ao conhecimento da Sagrada Escritura. Isso é fato, a gente percebe com facilidade. É só a gente perguntar numa homilia, quem conhece Moisés? Quem conhece a história de Elias? Quem conhece Abraão? As pessoas não sabem. Então não dá pra gente ficar assim. A gente está deixando de receber muitas bênçãos por não sabermos e não levarmos a sério, né, a palavra de Deus. Gente, vamos lá. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 6 e 7, Levítico 5, e você vai ler o Salmo 47 como tarefinha de casa. Nós estamos ainda no tempo do deserto, né? Tempo do êxodo e do deserto. Então é bem legal, bem especial esse tempo. Então eu entrego aí na sua mão a missão, né, de você se aprofundar nesse período que é muito singular. Mais uma vez digo, Êxodo capítulo 6 e 7 e o Levítico capítulo 5. Vamos lá então para a leitura da Sagrada Escritura. Eu uso a Bíblia da Ave Maria, a Bíblia católica que está na internet. O Senhor respondeu: verás o que vou fazer ao faraó. Forçado por mão poderosa, ele os deixará partir. Forçado por mão poderosa, ele os expulsará da terra. Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não me dei a conhecer a eles pelo meu nome, Javé. Eu me comprometi com eles a lhes dar a terra de Canaã, a terra onde levaram uma vida errante e habitaram como estrangeiros. Ouvi o clamor dos israelitas, oprimidos pelos egípcios, e lembrei-me de minha aliança. Por isso dize aos israelitas: eu sou o Senhor. Vou libertar-vos do jugo dos egípcios e livrar-vos de sua servidão. Estenderei o braço para essa libertação e manifestarei uma terrível justiça. Eu vos tomarei para meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos terei libertado do jugo dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Vos darei a possessão dessa terra, eu, o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não ouviram. Tão grande era o abatimento de sua alma e penosa a sua servidão. O Senhor disse então a Moisés: vai pedir ao faraó, rei do Egito, que deixe sair de sua terra os israelitas. Moisés respondeu ao Senhor: os israelitas não me ouviram.
Como virá o faraó a mim que não tenho o dom da palavra? O Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes a ordem de irem ter com o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem da terra do Egito os filhos de Israel. Eis os chefes das famílias dos israelitas, filhos de Ruben, primogênito de Israel: Enoque, Falu, Esrom e Carmi. Essas são as famílias de Ruben. Filhos de Simeão: Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saul, filho da Cananeia. Essas são as famílias de Simeão. Eis os nomes dos filhos de Levi por ordem de gerações: Gerson, Caate e Merari. A duração da vida de Levi foi de 137 anos. Filhos de Gerson: Lobne e Semei e suas famílias. Filhos de Caate: Amram e Izahar, Hebron, Oziel. A duração da vida de Caate foi de 133 anos. Filhos de Merari: Mouli e Muzi. Tais são as famílias de Levi por ordem de gerações. Amram desposou Jocabed, sua tia, que lhe deu Arão e Moisés. A duração da vida de Amram foi de 137 anos. Filho de Izar, Coré, Nefeg e Zecre. Filhos de Oziel: Misael, Elisafã e Setri. Arã desposou Isabel, filha de Aminadab, irmã de Naasson. Ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Coré: Azer, Eucana, Abiasaf. Essas são as famílias dos coreitas. Eleazar, filho de Arão, desposou uma das filhas de Futiel, que lhe deu Finéias. Tais são os chefes das famílias dos levitas, com as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, a quem o Senhor disse: Farei sair do Egito os israelitas, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram ao faraó, rei do Egito, para tirar do Egito os israelitas. São estes Moisés e Arão. Quando o Senhor falou a Moisés no Egito, ele o fez nesses termos: Eu sou o Senhor. Repete ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. E Moisés respondeu-lhe: Eu não tenho o dom da palavra. Como me ouvirá o faraó? Êxodo capítulo 7. O Senhor disse a Moisés: Vê, eu vou fazer de ti um Deus para o faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar, e teu irmão Arão falará ao rei, para que ele deixe sair de sua terra os israelitas. Mas eu endurecerei o coração do faraó, e multiplicarei os meus sinais e meus prodígios no Egito. Ele não vos ouvirá. Então estenderei minha mão sobre o Egito, e farei sair dele os meus exércitos. Meu povo, os israelitas, com uma grande manifestação de justiça. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e fizer sair dele os israelitas. Moisés e Arão fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado e obedeceram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram ao faraó. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Se o faraó vos pedir um prodígio, tu dirás a Arão: Toma a vara e joga-a diante do faraó. Ela se tornará uma serpente. Tendo Moisés e Arão chegado à presença do faraó, fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão jogou sua vara diante do rei e da sua gente, e ela se tornou uma serpente. Mas o faraó, mandando vir os sábios e encantadores e os mágicos, esses fizeram o mesmo com seus encantamentos. Jogaram cada um suas varas, que se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as deles. Entretanto, como o Senhor havia anunciado, endureceu-se o coração do faraó, e ele não quis ouvi-los. O Senhor disse a Moisés: O faraó endureceu o coração. Ele se obstina e não querer deixar partir o povo. Vai procurá-lo amanhã cedo, no momento em que ele sair para a margem do rio, e os esperarão à beira do Nilo. Tomarás à mão a vara que se mudou em serpente, e lhes dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me a ti para dizer-te: Deixa o meu povo,
para que ele me preste culto no deserto. Até agora não me escutaste. Eis que diz o Senhor: nisto reconhecerás que eu, o Senhor, vou ferir as águas do Nilo com a vara que tenho na mão, e elas se mudarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio se tornará tão poluído que os egípcios terão nojo de beber as suas águas. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: tome a vara e estende as mãos sobre as águas do Egito, sobre os seus rios e seus canais, sobre os seus lagos e reservatórios, para que essas águas se tornem sangue. Haverá sangue em todo o Egito, assim nos recipientes de madeira como nos de pedra. Moisés e Arão obedeceram à ordem do Senhor, sob os olhos do faraó e de sua gente. Arão levantou sua vara e feriu a água do Nilo, que se mudou toda em sangue. Morreram os peixes do Nilo, e o rio tornou-se tão poluído que os egípcios não podiam beber de suas águas. Houve sangue em todo o Egito. Mas os mágicos do Egito fizeram outro tanto com seus encantamentos. E o coração do faraó permaneceu endurecido, como o Senhor havia predito, e ele não ouviu Moisés e Arão. Voltou e entrou em sua casa, sem mais se cuidar do acontecido. Todos os egípcios cavaram o solo nas proximidades do Nilo, procurando água potável, porque não se podia beber a água do rio. 7 dias se passaram depois que o Senhor feriu o Nilo. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó e dize-lhe: deixa ir o meu povo para que ele me preste um culto. Se recusas, infestarei de rãs todos os seus territórios. O Nilo ferverá de rãs, que subirão para invadir tua habitação, teu quarto, teu leito, as casas do teu povo, os teus fornos e tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os seus servos. Veja bem, eu li aqui 6 e 7 de Êxodo, e agora, depois no final, eu vou ler Levítico, capítulo 5, que é o nosso novo livro, o outro livro. E lembrando que você tem como tarefa, por favor, leve a sério, porque senão não vai fechar no final do ano, a Bíblia toda, se você não levar a sério aqui as tarefinhas. Salmo 47, para você ler. Gente, veja bem, você percebeu que no capítulo 6, sempre quando Deus está falando, olha, eu vou tirar o meu povo do Egito, ele vai fazendo memória. Assim como eu prometi a Isaac, Abraão, assim como eu prometi a Isaac, assim como eu prometi a Jacó, eu vou fazer o meu povo subir daqui do Egito e vou dar a terra prometida. Deus está em todo momento lembrando que ele fez uma aliança e que ele é fiel, que ele vai cumprir, em virtude da aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. O nome dele é fidelidade. Em todos os momentos ele está lembrando. E depois a Bíblia traz a genealogia, no final do capítulo 6, para mostrar que de fato os que estão ali são os descendentes das 12 tribos de Jacó. Jacó era filho de Isaac, Isaac filho de Abraão, então eles são os portadores da aliança, Então Deus está mostrando, olha, eu sou fidelidade, eu estou cumprindo. Mais uma vez, no capítulo 6 se diz, eu ouvi meu povo sofrendo, eu ouvi o meu povo clamando, eu ouvi o meu povo oprimido, e eu estou enviando vocês para livrá-los. Mas como eu disse, acho que ontem, se eu não me engano, a missão do líder religioso não é fácil. Deus diz, vocês vão fazer prodígios, mas não vai funcionar. O coração do faraó vai continuar duro. Ou seja, você sabe que você está indo para uma missão mal sucedida. Mas não é que Deus quer que você fracasse. É que Deus tem uma pedagogia para fazer a libertação, um milagre. Porque venhamos e convenhamos, a libertação do povo do Egito, gente, foi um prodígio, um sinal grandiosíssimo. O mar se abrindo, o faraó, que era o homem mais poderoso do mundo naquela época, morrendo em meio às águas junto com seu exército. Foi muito prodigioso. Então Deus ele ia fazer do jeito dele, ele ia levar até o limite. Deus, para fazer o milagre, às vezes ele permite nós irmos até o limite da nossa força, até o limite do que a gente aguenta, e depois ele age fazendo o milagre. Então a gente tem que confiar, que como diz o ditado, quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Então nós vimos que Deus foi dando a Moisés e a Arão, Você vê como Deus é o Deus dos improváveis e dos impossíveis. Ele escolhe Moisés, medroso, que não sabe falar. Escolhe Arão, de caráter duvidoso. Nós vamos ver depois no deserto que Arão vai aprontar com o povo,
Enfim, mas ele quer mostrar que é ele que faz. O faraó, gente, como eu disse, era o homem mais poderoso do mundo. O Egito era a nação mais potente do mundo, mais rica, mais influente. Então imagina se o faraó ia liberá-los. Você está falando ali de 400 mil pessoas que era uma mão de obra escrava, de graça, que sustentava o Egito. O Egito tinha grandes construções, né? As pirâmides. Quem construía tudo isso eram os escravos. E os hebreus, eles, por serem um povo da aliança, eles eram abençoados. O que eles colocavam à mão ia para frente. Então você acha que o faraó, quando toca no dinheiro, gente, o povo não quer perder nada, ainda mais os poderosos. Você acha que ele ia liberar o povo? Era mão de obra barata, imagina. Quanto que ele não teria que pagar para os egípcios fazerem aquilo? E não fariam. Como num país rico, como nos Estados Unidos, quem faz o trabalho mais braçal são os imigrantes, né? Os nativos de um país rico geralmente não fazem, não estão na construção, com raras exceções, né? Então Deus deu as pragas do Egito, né? Para aquilo que a gente chama de praga do Egito, para Moisés já protagonizar, para Moisés fazer. A primeira praga foi a água se tornando em sangue, né? Depois, a ameaça aqui das rãs, que vai acontecer nos capítulos posteriores. Mas você sabe que essas pragas do Egito, elas não são aleatórias, elas têm um endereço. Cada praga do Egito era endereçada a um deus do Egito. Porque ali era uma nação politeísta, eles adoravam muitos outros deuses. E tinha o deus que tinha a cara de rã, tinha o deus que era o deus das águas, né, os demônios, na verdade, né, que eles invocavam lá. Então, cada praga que Deus está dando, ele está mostrando. Eu sou o Senhor Javé, Yahweh, né, Javé, quer dizer, eu sou aquele que sou. Ele revelou o nome dele a Moisés, ele não tinha revelado a ninguém, é um nome sagrado, né? Sabe? Então, cada praga está batendo de frente com Deus e mostrando, eu sou Deus, isso aí é um ídolo, eu sou mais forte. Então presta atenção que isso é muito importante, é uma chave de interpretação, né? Cada milagre, cada praga ali vem endereçar um Deus. E a gente vê que existiam os magos ali, os feiticeiros, né, que invocavam as forças do oculto, do mal, como existe hoje. E algumas coisas eles conseguiam fazer, sabe? Mas mesmo assim, eles conseguiam fazer, Deus permitia, mas Deus mostrava, eu sou mais forte. Por exemplo, os magos lá deles conseguiram fazer surgir, né, as cobras também da vara. Só que a cobra, que era a vara, né, que Arão jogou, que era a vara que Arão jogou, engoliu as cobras deles, mostrando, eu sou Deus, eu sou mais forte. Então a gente vai ver, gente, que existe uma queda de braço entre Deus e o diabo aqui, entre o povo de Deus e Faraó. E Deus permite que o coração do faraó se endureça, melhor dizendo, para Deus ser glorificado às custas do faraó. Vai existir um versículo mais para frente que nós vamos ler isso. Porque, como eu disse, às vezes Deus faz os resultados, a situação fica muito difícil, mas não é para te destruir, é porque Ele quer realizar um milagre tão grande. E Ele faz de uma forma para que Ele seja glorificado, e não você e eu, né? Então a gente tem que confiar e se deixar conduzir. Vamos ler então Levítico 5, que é o livro da normatização das leis, né, como eu tenho explicado. Se alguém chamado como testemunha, após ter ouvido a adjuração de um juiz, peca por não declarar o que viu ou o que soube, levará o peso de sua falta. Se alguém tocar por inadvertência uma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, de uma fera ou de um réptil impuro, ficará manchado e culpado. Dessa mesma forma será, se por descuido tocar uma imundície humana qualquer, e logo se der conta disso, será réu de culpa. Se alguém por descuido ou irreflexão jurar fazer qualquer coisa de bem ou de mal, logo que se der conta disso, será culpado, qualquer que seja o juramento considerado. Aquele, pois, que for culpado de uma dessas coisas, confessará o pecado que tiver cometido. Apresentará ao Senhor em expiação pelo pecado cometido uma fêmea de seu rebanho miúdo, uma ovelha ou uma cabra em sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará por ele a expiação do seu pecado. Se não houver meio de se obter uma ovelha ou uma cabra, oferecerá ao Senhor em expiação pelo seu pecado 2 rolas ou 2 pombinhos, um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto. Ele os levará ao sacerdote, que oferecerá primeiro a vítima pelo pecado, quebrando-lhe a cabeça perto da nuca, sem desprendê-la. Aspergirá a parede do altar com o sangue da vítima pelo pecado, e o resto do sangue será aspergido no pé do altar. Este é um sacrifício pelo pecado. Fará da outra ave um holocausto segundo os ritos.
É assim que o sacerdote fará por esse homem a expiação do pecado que ele cometeu, e ele será perdoado. Se não houver meio de se encontrarem 2 rolas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado cometido o 10º de um efá de flor de farinha em sacrifício pelo pecado. Não lhe deitará azeite nem lhe porá incenso, porque é um sacrifício pelo pecado. Trará o sacerdote, que dela tomará um punhado como memorial, e o queimará sobre o altar, entre os sacrifícios pelo fogo ao Senhor. Esse é um sacrifício pelo pecado. É assim que o sacerdote fará a expiação pelo pecado cometido por esse homem. Em uma dessas coisas ele será perdoado. O que sobrar será do sacerdote como na oblação. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer involuntariamente uma infidelidade, retendo ofertas que seriam consagradas ao Senhor, oferecerá ao Senhor em sacrifício de reparação um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo a tua avaliação, em ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário. Esse é um sacrifício de reparação. Restituirá o que tirou do santuário de Deus, com 1/5 a mais, que entregará então ao sacerdote. O sacerdote fará a expiação por esse homem, com o carneiro oferecido em sacrifício de reparação, e o pecado lhe será perdoado. Se alguém pecar fazendo sem se dar conta uma ação proibida por um mandamento do Senhor, será culpado e deverá arcar com a falta. Levará o sacerdote em sacrifício de reparação um carneiro sem defeito, tomado do rebanho segundo a sua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação da falta cometida por inadvertência, e inconscientemente ele será perdoado. Este é um sacrifício de reparação, porque esse homem era certamente culpado diante do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: se alguém pecar e cometer uma infidelidade contra o Senhor, negando ter recebido de seu próximo um depósito ou um penhor, recusando restituir uma coisa roubada ou extorquida, ou um objeto perdido que encontrou, e jurando falso a respeito de uma das coisas com que se pode pecar, se vem assim a pecar e torna-se culpado, restituirá o objeto roubado ou extorquido, o depósito confiado ou toda coisa que tenha sido objeto do juramento falso. Restituirá integralmente esse objeto ao seu proprietário, ajuntando 1/5 do seu valor, no mesmo dia em que oferecer o sacrifício de reparação. Levará o sacerdote para o sacrifício de reparação ao Senhor um carneiro sem defeito, tomado do rebanho segundo a tua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, seja qual for a falta que tenha se tornado culpado. É isso, o livro do Levítico vai dando as leis, rituais, como oferecer um pecado de expiação pelo pecado, ou um sacrifício, em expiação pelo pecado, o que torna você impuro ou não. Depois eu vou explicar mais para frente essa questão das impurezas, do que se tornava impuro e não, O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui agora nos comentários, nem que seja 1, 2 linhas, o que você pediu, o que você entendeu, dessa reflexão, dessa partilha, o que ficou forte para você. E leia o Salmo 47, não esqueça. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em 1 ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em 1 ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em 1 ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitíssimo bem-vindo, 31º dia, 31º episódio do nosso podcast diário, Leia a Bíblia comigo em 1 ano aqui no meu canal. Lembrando que é um podcast aqui no canal, não é pago, não tem grupo, é chegar, ouvir, participar, tá aqui na playlist Bíblia em 1 ano, todos os vídeos desse mês que já foram postados, tá? Gente, eu quero dizer também que o padre está fazendo o melhor. Às vezes eu recebo mensagens, padre, mas tem que ter mais oração, tem que ter mais isso. Gente,
Os vídeos já estão dando 22, 23 minutos. Eu não quero fazer uma coisa de meia hora, 40 minutos. Fica difícil para as pessoas ouvirem depois. O propósito aqui não é a nossa oração. Tem uma playlist aqui chamada Orações Poderosas no meu canal, que tem oração pela cura da libertação da depressão, oração para dormir bem, oração para superar a ansiedade, oração para encontrar a pessoa certa, oração pela vida financeira, oração de quebra de maldição, tem tudo. Mas eu não vou misturar as coisas porque senão fica muito pesado. E o meu propósito é fazer uma coisa acessível, que na correria da vida as pessoas possam ouvir. Então peço desculpa quem espera mais oração, mas não é esse o nosso propósito aqui. Porque o propósito é passar a palavra, senão o vídeo vai ficar muito enfadonho, né? Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 8, Levítico capítulo 6, e para você vai ficar como tarefinha o Salmo 48. Leva bem a sério, viu? O Salmo 48, essa tarefinha. E olha, se você é novo, eu convido você a se inscrever no canal, deixa já seu joinha, like, curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar, porque só assim, gente, o YouTube vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas. E vem participar. Se você está chegando hoje, pode começar hoje, depois você ouve retroativamente os episódios anteriores. Leamos então com atenção, lembrando que eu uso aqui a tradução da Ave Maria, né, a Bíblia Católica que está na internet. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão, estende a tua mão com tua vara sobre os rios, os canais e os lagos, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. Arão levantou a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra. Os mágicos, porém, fizeram outro tanto com seus encantamentos. Fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão. Intercedei, disse-lhes ele, junto ao Senhor, a fim de que afaste as rãs de mim e do meu povo, e eu deixarei partir o vosso povo, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor. Moisés respondeu-lhe: digna-te dizer-me quando é que devo interceder por ti, por teus servos e por teu povo, para que o Senhor afaste as rãs de tua pessoa, de tuas casas, e de sorte que fiquem somente no rio. Seja amanhã, disse ele. Moisés replicou, será feito segundo o teu desejo, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de tua pessoa, de tuas habitações, de teus servos e de teu povo, e ficarão somente no Nilo. Moisés e Arão saíram da casa do rei. E Moisés invocou o Senhor a respeito das rãs que enviara contra o faraó. Fez o Senhor o que Moisés pedia. Morreram as rãs nas casas, nas praças e nos campos. Ajuntaram-nas em montões, e o país ficou poluído com isso. Mas vendo o faraó que havia descanso, endureceu o coração. E como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão, levanta a tua vara e fere o pó da terra para que se transforme em mosquitos em todo o Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra. Houve mosquitos sobre os homens e os animais. Toda a poeira da terra se transformou em mosquitos em todo o Egito. Os mágicos, usando de seus encantamentos, tentaram produzir mosquitos, mas não puderam. Os mosquitos ficavam sobre os homens e os animais. Então os mágicos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido. E como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. O Senhor disse a Moisés: irás amanhã de manhã apresentar-te diante do faraó. Quando ele sair para a margem do rio, e lhe dirás: eis o que diz o Senhor, deixa partir o meu povo, para me prestar culto. Se recusares, mandarei moscas sobre tua pessoa, tua gente, teu povo, tuas casas. As casas dos egípcios serão todas invadidas por elas, bem como a terra em que moram. Farei, porém, cair uma exceção naquele dia para a terra de Gesem, onde habita o meu povo. Ali não haverá moscas, para que saibas que eu, Senhor, estou no meio da terra. Farei, pois, uma distinção entre o meu povo e o teu. Amanhã terá lugar esse prodígio. Assim fez o Senhor. Surgiu na casa do faraó e na de sua gente
uma multidão de moscas, e todo o Egito foi devastado pelas moscas. Mandou então o faraó chamar Moisés e Arão. Ide, disse-lhes ele, oferecer sacrifício ao vosso Deus, mas no país. Moisés respondeu: não convém que seja assim. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus seriam uma abominação para os egípcios. Se oferecermos sob os seus olhos sacrifícios que lhes são abomináveis, não nos apedrejarão eles? Havemos de ir ao deserto, a 3 dias de caminho, e ofereceremos lá sacrifícios ao Senhor nosso Deus, conforme ele nos ordenou. Consinto, replicou o faraó, em vos deixar partir. Oferecereis sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe. Rogai por mim. Moisés respondeu: logo que eu sair de sua casa, intercederei junto ao Senhor, e amanhã as moscas se afastarão do faraó, de seus servos e de seu povo. Somente não continue o faraó a nos enganar, recusando-se a deixar ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés saiu da casa do faraó, rogou ao Senhor, e fez o Senhor o que lhe era pedido. As moscas afastaram-se do país, de sua gente, de seu povo, e não restou uma sequer. Mas ainda esta vez endureceu o faraó o seu coração, e não deixou ir o povo.
Terminamos aqui a leitura desse capítulo e, como eu explicava ontem, nós estamos entrando nas 10 pragas do Egito. Tudo aqui tem um significado. Cada praga que nós vamos ver, ela afrontava um dos deuses do Egito, né? Eram deuses pagãos, eram demônios, né? Você vê, por exemplo, as pragas de ontem, a água do Nilo que se transformou em sangue, afrontava a deusa egípcia Hapi, o deus egípcio Hapi, que é o deus do Nilo, né? O Nilo era essencial à economia, à sobrevivência ali da região, né? A segunda praga, que é as rãs, né? Afetava a deusa afetava a deusa Regt, que é chamada deusa Rã também, né? Que não foi capaz de proteger os seus súditos. Os piolhos que nós vamos ver depois, essa praga desafiava o deus egípcio Tote, que eram demônios, né, gente, na verdade, que era o senhor da magia. Os magos não foram capazes de desfazer. Nós vamos ver todas essas pragas, mas eu já estou te dando a referência para você saber, né? As moscas desafiavam o deus Pitar, que era o deus criador do universo para os egípcios, que eram demônios que eles invocavam. A peste no gado afetava o deus Ator e Apis, que era o deus touro e a deusa vaca, né? Que não foram capazes, né, mostrar sua impotência diante daquela praga que feriu a peste do gado. A sexta praga, que é o tumor e as úlceras, afetava, né, desafiava a deusa Ísis, que era a senhora da medicina, que não foi capaz de curar. A sétima praga, os trovões e a saraiva, afetava o deus Respu, que era o deus importante que controlava, segundo a crença dos egípcios, as chuvas, os ventos e os trovões, e não foi capaz, né, de deter essa praga de Deus, que através de Moisés. Os gafanhotos, essa praga desafiava a deusa Min, o deus Min, que era o deus da fertilidade, protetor das colheitas. Como os gafanhotos comeram toda a plantação, isso mostra que Min viu isso e não conseguiu fazer nada. A nona praga, 3 dias de trevas, afetava o Ra, que era o deus Sol, e Horus, que era o deus solar, que foram completamente desmoralizados diante dos egípcios, desculpa. Então as pragas, elas vieram para mostrar que somente Deus, né, o Senhor Javé, né, o daqui sou aquele que sou, o Deus dos hebreus, era o Deus verdadeiro, e os outros eram farsas. E a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, né, afetava o deus Amon-Ra, que era os deuses das forças e a força criadora da vida para os egípcios, que deixou morrer o filho de cada lar, né, até os animais. Então Deus estava mostrando, quem que é o verdadeiro Deus da vida? Sou eu. Então são 10 pragas. Primeira é a água do Nilo se tornando em sangue, repito, desafiando e desmoralizando o deus Hapi. A segunda praga, as rãs, afrontando a deusa Hegt, ou a deusa Rã. Terceira praga, os piolhos desafiando o deus Tote, que era o senhor da magia. Os magos não foram capazes de desfazer. Quarta praga, das moscas, desafiando o deus Pitar, que era o deus ali que controlava as moscas e o universo. Quinta praga, peste no gado, afetava o deus Ator e Apis, que era o deus touro e a deusa vaca, que foram impotentes para reverter essa praga. Sexta praga, tumores e úlceras, desafiava a deusa Íris, que era a senhora da medicina para os egípcios. Sétima praga, trovões e saraiva, né? Desafiava e desmoralizava o deus Respu, que era um deus muito importante, que controlava as chuvas, os ventos e trovões e não foi capaz de prevenir, né, de não deixar isso acontecer. Oitava praga, gafanhoto, desafiava a deusa Min, que era a deusa o deus Min, aliás, da fertilidade, que não conseguiu impedir os gafanhotos de comerem as colheitas, né, era o deus das colheitas. Nona praga, 3 dias de trevas, desafiava o deus Ra e o deus Horus, que era o deus solar e o deus Sol, que foram desmoralizados no escuro e não conseguiram reverter. E a 10ª praga, a morte do primogênito, que nós vamos ler. Eu já estou dando para você todo o background aqui, te ensinando, para lá na frente você saber, né? Era o deus, desafiava a morte do primogênito, o deus Amon-Ra, que era o deus da força criadora do universo, né? Que não foi capaz de impedir os primogênitos das famílias e dos animais de morrerem, né? Então é bem interessante você conhecer isso, porque você lê as 10 pragas agora do Egito e você entende, tem um sentido. Deus mandou aquelas pragas com um sentido, para dizer, eu sou Deus, parem de adorar esses ídolos, eu sou Deus, obedeçam e deixem o meu povo partir, né? É uma demonstração de força, eu sou o maior, porque se acreditavam em muitos deuses, e Deus ali, o Senhor Javé, estava revelando que ele é o maior de todos os deuses. Interessante também a gente ver o poder da intercessão de Moisés, né? Moisés disse, olha, essa praga não vai parar das rãs se eu não falar. E ele falou com Deus e a praga parou, né? É interessante a gente prestar atenção também o poder da intercessão, né?
Sabia que a sua oração tem poder, como a oração de Moisés? A oração da mãe por um filho tem muito poder. Você, mãe, teu filho talvez doente, teu filho talvez preso, teu filho talvez na droga. Eu sei que não é fácil, mas seja uma mulher de oração. Interceda, seja um homem de oração. Porque a nossa oração tem poder, sabe? Moisés pediu, para Deus fazer essa graça de tirar ali as rãs. Foi atendido, só que Deus disse, eu vou fazer isso amanhã, Amanhã eu faço. Às vezes também na vida da gente, a gente pede uma coisa, Deus diz, eu vou te ouvir, mas espera um pouquinho. Espera eu agir, eu vou fazer na hora certa. Cabe a nós também confiarmos, sabemos esperar em Deus. Eu sei que o tempo de espera em Deus não é fácil, Você que está esperando em Deus alguma coisa, por algum motivo, mas espere em oração, espere confiando. Deus é fiel e Ele vai fazer tudo o que te prometeu. Levítico capítulo 6. O Senhor disse a Moisés, eis as ordenações que darás a Arão e a seus filhos. Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e se conservará ali aceso o fogo do altar. O sacerdote, revestido da túnica de linho e com os calções de linho no corpo, trará a cinza do fogo que houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá de lado. Deixará suas vestes e porá outras para levar a cinza fora do acampamento a um lugar limpo. O fogo deverá ser alimentado no altar, sem jamais se apagar. O sacerdote nele acenderá lenha todas as manhãs. Disporá sobre ele o holocausto, sobre ele queimará a gordura dos sacrifícios pacíficos. O fogo se conservará perpetuamente aceso no altar, sem jamais se apagar. Eis a lei da oblação. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor diante do altar. Tomarão dela um punhado de flor de farinha, com azeite e todo o incenso que está por cima, e queimarão sobre o altar, como memorial, em oferta agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o que sobrar da oblação, e comerão sem fermento em lugar santo, a saber, no átrio da tenda da reunião. Não será cozido com fermento. Essa é a parte que lhes tenho dado das ofertas que me são feitas, consumidas pelo fogo. Essa é uma coisa santíssima, como o sacrifício do pecado e o sacrifício de reparação. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Essa é uma lei perpétua no tocante às palavras destinadas a vossos descendentes, das ofertas feitas pelo fogo ao Senhor. Todo aquele que tocar essas coisas será santo. O Senhor disse a Moisés, eis a oferta que Arão e seus filhos farão ao Senhor no dia em que receberem a unção. 1/10 de efá de flor de farinha em oblação perpétua, metade pela manhã e metade à tarde. Será preparada na assadeira com óleo. Tu a trarás quando estiver misturada, e oferecerás os pedaços fritos da oferta dividida, em agradável odor ao Senhor. O filho do sacerdote que lhe suceder e receber a unção, fará também essa oblação. Essa é uma lei perpétua diante do Senhor. A oblação será consumida inteiramente. Toda oferta de um sacerdote será consumida integralmente, e dela não se comerá nada. O Senhor disse a Moisés, dize o seguinte a Arão e seus filhos, eis a lei do sacrifício pelo pecado. A vítima do sacrifício pelo pecado será imolada diante do Senhor, no lugar onde se imola a vítima do holocausto. Essa é uma coisa santíssima. O sacerdote que oferecer a vítima do sacrifício pelo pecado, a comerá em um lugar santo, a saber, no átrio da tenda da reunião. Todo aquele que tocar a sua carne será santo. Se salpicar do seu sangue sobre uma veste, tu a lavarás em lugar santo. O vaso de barro em que se cozer, a vítima será quebrado. Mas se o vaso for de bronze, será esfregado e lavado com água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela. Essa é uma coisa santíssima. A vítima, porém, imolada pelo pecado, cujo sangue se leva à tenda da reunião, para se fazer a expiação no santuário, não será de forma alguma comida, mas será queimada pelo fogo. Veja bem, o livro do Levítico é o livro de leis. Deus está ensinando, como eu já disse esses dias atrás, como ele quer ser adorado. E os sacerdotes eram os levitas, Arão era irmão de Moisés e era da tribo de Levi. Então ele e os seus filhos eram os sacerdotes.
Então só eles podiam entrar ali na tenda da reunião. Naquela época eles não tinham templo, né? Era uma tenda chamada Tenda da Reunião. Então a Arca da Aliança ficava ali, né? Na verdade, no início, né, as tábuas da lei, depois a Arca da Aliança, né, com os querubins, etc., a imagem dos querubins, a vara de Moisés. Então, nessa arca, só nessa tenda da reunião, que era o templo, só os sacerdotes podiam entrar. E Deus está explicando, passo a passo, como Ele quer ser adorado. O fogo, como deve ser consumida as oferendas pelo pecado, só o sacerdote podia fazer, e o que sobrava ficava para os sacerdotes ali, para o seu sustento, né? Deus sempre pensou no sustento dos seus consagrados também. E Deus foi ensinando como que Ele queria que o povo se santificasse. Eu já disse aqui esses dias e repito, que a gente tem que adorar a Deus do jeito que Ele quer ser adorado, não do nosso jeito, né? A oração, às vezes tem pessoas que falam, eu não gosto de tal tipo de oração. Mas se Deus revelou que Ele quer ser adorado assim, quem somos nós, né? É isso, que o Espírito Santo venha sobre nós, fale ao nosso coração, né? E haja profundamente, te dando o entendimento de tudo isso. Que Deus sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Por favor, escreve aqui nos comentários o que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão, que ficou forte para você. E volta aqui amanhã, meio-dia, entra o vídeo, mas fica o dia inteiro para você ouvir a hora que você quiser e puder. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Olá, Deus abençoe você, muito bem-vindo ao 33º episódio do nosso podcast diário aqui no meu canal, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Bíblia em um ano, leia a Bíblia comigo em um ano. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 10 e 11, Levítico capítulo 8 e o Salmo 50. Salmo 50 para você ler sozinho, depois aí a sua tarefinha de casa. É um salmo lindo, geralmente a gente lê depois da confissão ou em preparação para a confissão, né? É um salmo muito especial. É um salmo de Davi, depois que ele pecou, ele fez, né? Revelando ali a nobreza do seu coração. Mesmo tendo errado, ele reconheceu e voltou-se para Deus totalmente. Olha, se você é novo aqui, te convido a se inscrever no meu canal, vem fazer parte do meu canal. Ative o sininho das notificações para você já ser informado aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, quando entrarem vídeos novos, quando entrar o vídeo da Bíblia de cada dia, né? A Bíblia em um ano aqui, você já vai ser informado. E também quero convidar você a conhecer o meu canal. Aqui eu posto a homilia de cada dia, todos os dias cedo. Aliás, no dia anterior, eu tenho o terço todos os dias 6 da tarde, o Santo Terço para rezar aqui comigo. Olha, tem playlists fantásticas, a playlist das orações poderosas, está maravilhosa. Playlist sobre família, relacionamento, cura interior, temperamento, temas diversos. Muita coisa boa para você conhecer aqui. Vamos lá então, Êxodo 10 e 11. O Senhor disse a Moisés, vai procurar o faraó, porque ele endureceu o coração, e o de sua gente para manifestar os meus prodígios no meio deles, para que contes aos teus filhos e aos teus netos as maravilhas que fiz no Egito, e os prodígios que operei no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Moisés e Arão disseram-lhe, eis o que diz o Senhor Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo, para que ele me preste o seu culto. Se recusares, fareis vir amanhã gafanhotos sobre o seu território. Cobrirão a superfície da terra de tal modo que não se poderá mais ver o solo. Devorarão o resto das suas colheitas que escapou ao granizo, e devorarão todas as árvores dos vossos campos. Encherão tuas casas, as casas de todos os teus servos e a de todos os egípcios. Será uma calamidade tão grande
como nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais, desde sua chegada ao país até o dia de hoje. Voltou-se, pois, Moisés e retirou-se da casa do faraó. Os servos do faraó disseram-lhe: até quando nos servirá de laço este homem? Deixa partir essa gente, para que preste seu culto ao Senhor, seu Deus. Não compreendeste ainda que o Egito vai ser arruinado? Mandaram então vir Moisés e Arão à presença do rei, que lhes disse: ide fazer vossas devoções ao Senhor vosso Deus. Quem são os que hão de partir? Iremos, respondeu Moisés, com nossos jovens, nossos velhos, nossos filhos e nossas filhas. Iremos com nossas ovelhas e nossos bois, porque temos que celebrar uma festa em honra do Senhor. O faraó replicou: o Senhor esteja convosco. Do mesmo modo como vos deixarei partir com vossos filhos, tomai cuidado, porque tendes más intenções. Não há de ser assim. Ide vós, os homens, e prestai o vosso culto ao Senhor, pois é isso que desejais. E foram expulsos da presença do faraó. E o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos sobre ele, e invadam o Egito, e devorem toda a erva da terra, e tudo que o granizo deixou. Moisés estendeu sua vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre o país, todo aquele dia e toda aquela noite, um vento do Oriente. Chegando amanhã, o vento do Oriente tinha trazido os gafanhotos. Espalharam-se eles sobre todo o Egito, e invadiram todo o território egípcio, em tão grande quantidade como nunca houve nem haverá jamais invasão semelhante. Eles cobriram toda a superfície do solo em todo o país, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e os frutos das árvores que tinha poupado o granizo. Nada de verde ficou nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a extensão do Egito. O rei mandou imediatamente chamar Moisés e Arão e disse-lhes: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Mas perdoa ainda esta vez o meu pecado e roga ao Senhor vosso Deus, que afaste de mim esse flagelo mortal. Moisés saiu da casa do faraó e intercedeu junto ao Senhor. O Senhor fez soprar do ocidente um vento fortíssimo, que levou os gafanhotos e os precipitou no mar Vermelho, sem que ficasse um só em todo o território do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou partir os israelitas. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, e que se formem sobre todo o Egito trevas tão espessas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e durante 3 dias espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante esses 3 dias não se viam um ao outro, e ninguém se levantou do lugar onde estava, ao passo que todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam. O faraó mandou chamar Moisés e disse-lhe: ide fazer vossas devoções ao Senhor. Somente vossas ovelhas e vossos bois ficarão nesse lugar, pois podeis levar convosco vossos filhinhos. Moisés respondeu: tu mesmo nos porás nas mãos o que precisamos para oferecermos sacrifícios e holocaustos ao Senhor, o nosso Deus. Além disso, nossos animais virão conosco. Nenhuma unha ficará, porque é deles que devemos tomar o que precisamos para fazer o nosso culto ao Senhor nosso Deus. Enquanto não tivermos chegado lá, não sabemos de que nos serviremos para prestar nosso culto ao Senhor. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não quis deixá-los partir. O faraó disse a Moisés: fora de minha casa, guarda-te de me rever, porque no dia em que me vires o rosto morrerás. Tu o disseste, replicou Moisés, já não verei o teu rosto. Êxodo capítulo 11. O Senhor disse a Moisés: mandarei ainda outra praga sobre o faraó e sobre o Egito, e em consequência dela vos deixará partir daqui. Quando vos deixar partir, será definitivamente, será mesmo expulsando-vos daqui.
Dirás ao povo que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. O Senhor fez com que o povo ganhasse o favor dos egípcios. Moisés mesmo era muito considerado no Egito, pelos servos do faraó e de todo o povo, por todo o povo. Moisés disse: Eis o que diz o Senhor: pela meia-noite passarei através do Egito, e morrerá todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito, o primeiro filho do faraó, que deveria sentar-se no seu trono, até o primeiro filho do escravo, que faz girar a mó, assim como todo o primogênito dos animais. Haverá em toda a terra do Egito um clamor, tal como nunca houve nem haverá jamais. Quanto aos israelitas, porém, desde os homens até os animais, ninguém, nem mesmo um cão, moverá a sua língua. Sabereis assim que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus servos virão procurar-me e se prostrarão diante de mim, dizendo: Vai-te, tu e todo o povo que te acompanha. E depois disso partirei. Moisés, grandemente irado, saiu da casa do faraó. O Senhor disse a Moisés: O faraó não vos ouvirá, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão tinham operado todos esses prodígios em presença do faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não permitiu que os israelitas partissem de sua terra. Acabamos de ler Êxodo capítulo 10 e 11. Mais uma praga, Moisés realizou ali. Deus de fato mostrando: eu sou Deus, eu sou poderoso. As pessoas começaram a ter medo, porque naquela época também era um povo muito supersticioso, mas sendo supersticioso ou não, eles viram Deus agindo. Eles viram que o Deus de Moisés era mais forte que os outros deuses, que os magos do faraó já não conseguiam mais nada. Enquanto o sinal era pequenininho, os magos, que invocavam lá os demônios, conseguiam combater, mas agora eles estavam com medo. Você vê que o povo egípcio estava considerando Moisés por ver tudo que Deus fazia através de Moisés, sabe? E o faraó ficou com o coração endurecido. E Moisés ameaçou: olha, vão morrer todos os primeiros filhos, primogênito quer dizer o primeiro homem, dos animais e os seus primogênitos. O faraó tinha um filho que ele gostava muito, que seria o seu sucessor. Então, ele está falando: meu Deus é poderoso. E Deus, quando ele age, ele age. Deus, às vezes, ele tem paciência, gente, com o mal no mundo, Ele tolera. Mas, quando ele age e faz a sua obra, ele faz a sua obra. O mal é extirpado da face da terra. Então, por isso que a gente tem que se converter e não abusar da paciência de Deus. Mas você vê, o versículo 3, eu acho bem interessante, o versículo 3 do capítulo 10 diz assim, Moisés e Arão foram procurar o rei e disseram-lhe: Eis o que diz o Senhor Deus dos Hebreus: Até quando recusareis humilhar-te diante de mim e deixar o meu povo para que ele me preste o seu culto? Deus, ele espera que nós, seu povo, lhe prestemos o nosso culto. É o dever de religião, que está dentro da virtude cardeal da justiça, que o catecismo da Igreja Católica assim ensina. Nós temos o dever de prestar o nosso culto a Deus. E como a gente presta o culto? Existe a piedade pessoal? Existe, mas sobretudo nas manifestações públicas de fé. Uma procissão que a gente faz. Hoje as pessoas não ligam mais para a procissão, não vão mais. É um culto prestado a Deus. A Santa Missa, por excelência, é o jeito que Deus quer ser adorado, é a maior de todas as orações. Um retiro. Na Semana Santa também, quando a gente se reúne para uma procissão, para a missa, para as funções, celebração da Paixão do Senhor na Sexta-feira Santa. O batismo, os sacramentos, o casamento são cultos celebrados ao Senhor. Deus quer que nós rendamos a Ele o nosso culto, e um culto que seja visível, que seja público. Vamos agora para Levítico capítulo 8. Lembrando que eu sempre estou usando a Bíblia da Ave Maria, a Bíblia católica que está na Bíblia, na internet. O Senhor disse a Moisés: Toma a Arão e seus filhos, as vestes, o óleo para unção, o touro do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e a cesta de pães ázimos. E convoca toda a assembleia à entrada da tenda da reunião. Moisés fez o que lhe ordenou o Senhor, e a assembleia se reuniu à entrada da tenda da reunião. Moisés disse então: Eis o que o Senhor ordenou que se fizesse. Fez aproximarem-se Arão e seus filhos e os lavou com água. Vestiu a Arão com a túnica, o cinto e o manto.
pôs sobre ele o efode e o cingiu com o cinto do efode atando-o. Pôs-lhe em seguida o peitoral, ao qual fixou os urim e os tumim. Cobriu-lhe a cabeça com a tiara, diante da qual colocou a lâmina de ouro, o santo diadema, como o Senhor lhe tinha ordenado. Além disso, o óleo da unção ungiu com ele o tabernáculo e tudo o que continha e os consagrou. Aspergiu 7 vezes o altar e ungiu com todos os seus utensílios, assim como a bacia e seu pedestal para consagrá-los. Derramou o óleo da unção na cabeça de Arão para consagrá-lo. Depois mandou que se aproximassem os seus filhos, os filhos de Arão, e os revestiu de túnicas e de cintos, pondo-lhes também mitras nas cabeças, como o Senhor lhe tinha ordenado. Então mandou vir o touro do sacrifício pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a sua cabeça. Moisés o imolou, tomou o sangue com o dedo, e com o dedo o pôs sobre os chifres do altar, purificando o altar. Derramou o resto ao pé do altar e o consagrou, fazendo sobre ele a expiação. Tomou em seguida toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado, e os 2 rins com sua gordura, e os queimou no altar. Mas queimou fora do acampamento o touro com seu couro, sua carne e seus excrementos, como o Senhor lhe tinha ordenado. Mandou vir o carneiro do holocausto, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos. Foi imolado. Moisés derramou seu sangue em todo o redor do altar. Foi em seguida cortado em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavaram com a água as entranhas e as patas. E Moisés queimou o carneiro sobre todo o altar. Era um holocausto de agradável odor a Deus, um sacrifício consumido pelo fogo ao Senhor, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mandou que se aproximasse o outro carneiro, carneiro de empossamento, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos. Moisés o imolou, tomou seu sangue e o pôs na ponta da orelha direita de Arão e nos polegares de sua mão direita e em seu pé direito. E mandou então que se aproximassem os filhos de Arão. Pôs-lhe o sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no alux do pé direito, e depois derramou o resto do sangue em todo o redor do altar. Depois tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que envolve as entranhas e a pele, que recobre o fígado, os 2 rins com sua gordura e a coxa direita. Tomou também da cesta de pães ázimos colocada diante do Senhor, um bolo amassado sem fermento, um bolo amassado com óleo e uma bolacha, e os pôs sobre a gordura e a coxa direita. Meteu tudo isso nas mãos de Arão e de seus filhos, para agitá-los como oferta diante do Senhor. Tomou-os em seguida a Moisés nas suas próprias mãos e os queimou sobre o altar por cima do holocausto. Esse foi o sacrifício de empossamento, de agradável odor, consumido pelo fogo ao Senhor. Tomou também o peito do carneiro de empossamento e o agitou como oferta diante do Senhor, a sua porção, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou finalmente o óleo da unção, o sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Arão e suas vestes, seus filhos de suas vestes, e consagrou assim a Arão e seus filhos com suas vestes. Depois Moisés disse-lhes: Cozei a carne à entrada da tenda da reunião. Ali a comereis com o pão que está na cesta de empossamento, como vos ordenei quando disse: Arão e seus filhos o comerão. O que sobrar da carne e do pão queimareis no fogo. Não saireis da entrada da tenda da reunião durante 7 dias, até se cumprirem os dias do vosso empossamento, o qual durará 7 dias. O que se fez hoje prescreveu o Senhor, que se faça novamente, em expiação por vós. Ficareis 7 dias à entrada da tenda da reunião, dia e noite, e observarei as ordens do Senhor, para que não morrais. Essa é a ordem que recebi. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor lhes tinha ordenado por meio de Moisés. Veja bem, nós lemos hoje, aqui, o livro do Levítico, capítulo 8. O livro do Levítico, gente, é livro de leis, Como eu já falei, que normatiza
todos os sacrifícios, de tudo que o povo vivia. Você sabe que existiam muitos sacrifícios, né? Muitas formas de sacrifício. Eu vou falar aqui sobre alguns, né? Os holocaustos, ofertas de cereais, ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado, ofertas pela culpa. O holocausto era um sacrifício total que simbolizava uma entrega total a Deus, né? Era o ato de renunciar a algo valioso, que não apenas honrava a Deus, mas também expressava a devoção do adorador a Ele, né? As ofertas pelo pecado, né? Elas eram cruciais para lidar com o pecado e com a impureza, tratavam dos pecados cometidos involuntariamente, destacando a natureza ali do pecado, né? E a necessidade da intervenção divina para restaurar a pureza de quem pecou. As ofertas pela culpa estavam relacionadas aos atos de transgressão, né? Particularmente onde uma restituição não era mais possível, né? Esses sacrifícios, ofertas pela culpa, que eram ofertas de animais, né? Sublinhavam a importância, né, de fazer reparação para Deus e para os indivíduos que foram afetados pelos nossos erros, né? Depois das ofertas pacíficas, celebrava a comunhão com Deus, a fraternidade entre os membros ali da comunidade, né? O animal sacrificado era queimado no altar nas ofertas pacíficas, parte era dada para os sacerdotes, né? E parte era comida pelo ofertante, o padre ali que estava ofertando, da tribo de Levi e sua família, né? Você sabe que eram muitos sacrifícios. O sentido era de entrega total a Deus, reconhecimento do pecado, necessidade de expiação, pedindo restauração e paz, né? Eram muitas formas de sacrifício. E era a forma como se rezava no Antigo Testamento. Você sabe que, aquela época, gente, estamos falando de 4.000 anos atrás, né? As coisas eram bem diferentes, né? Bem diferentes mesmo. E a gente tem que entender que os povos rezavam dessa forma também, né? E a gente precisa respeitar aquilo que é próprio da antiga lei. Mas, cara, Jesus nos libertou desses fardos todos, né? Eram 613 mandamentos que eles tinham que seguir. Muita coisinha, muito detalhe. Jesus resumiu tudo, né? Amor a Deus e amor ao próximo, né? E, claro, existem as leis da igreja, do catecismo que a gente tem que seguir. Mas a gente tem que entender de onde vem a nossa fé, né? Há uma outra informação, que o livro do Levítico ele é muito importante, né? Porque eles tinham como objetivo estabelecer uma ordem moral e espiritual para o povo de Israel, né? Promovendo a santidade, a adoração a Deus. As leis ali abrangiam áreas da vida, como moralidade sexual, justiça social, pureza ritual, né? Cuidado com os pobres. Tinha proibição expressa ali contra a prática da idolatria, que era o maior pecado quase do Antigo Testamento, e até hoje, né? Proibição de comer certos alimentos que eram considerados impuros e a obrigação de observar o sábado, né? O dia de descanso, dia de adoração. Tinha alguns rituais de purificação para se aproximar de Deus, né? Então é importante, então, né, a gente se familiarizar com o livro do Levítico, com esses tipos de sacrifício, o holocausto, né, que era um sacrifício queimado, repito, completamente no altar, simbolizando a entrega total a Deus, o sacrifício pelo pecado ou pela culpa, né, que era oferecido para expiar os pecados cometidos, para reparar o mal feito, os sacrifícios pacíficos, né, de oferta ou de paz, que às vezes se ofertava até o grãos ali, né, flor de farinha. Você sabe que naquela época, nas religiões vizinhas ali, tinha muitos sacrifícios humanos, né? Mas ali no livro de Levítico, Deus está ensinando que ele não quer que ele mate nenhum ser humano. Essa oferta derrama-se o sangue dos animais, mas não do ser humano, né? E é interessante a gente entender esses princípios, porque esses princípios, gente, eles tinham como fundamento gerar uma união no povo, preservar o povo de algumas coisas que aconteciam no contexto da época que a gente não entende, e também fazer com que o povo adorasse somente a Deus, né? Criasse uma identidade nacional e espiritual no povo de Israel. É muito detalhezinho, sim. E a gente, com Jesus, a gente foi liberto, porque era muito pesado, né, gente? Seguir tudo isso. Enfim, eu vou explicando, à medida do processo aqui, você vai entendendo. Vem, Espírito Santo, nos dar o entendimento de tudo que ouvimos aqui. Que dê sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo também. Por favor, escreve aqui o que você entendeu desse evangelho, ou desculpa, dessas leituras, dessa explicação que ficou forte para você. E até amanhã, sempre o vídeo entra ao meio-dia e fica aqui para você ouvir a hora que você quiser. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai
consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um Ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família.